venço toda hora, todos os dias. Não há batalha de que eu não saia vencedor. Quem me fez ser o que sou foi Jesus, meu Salvador. Por ser de Deus eu vivo cheio de alegria. Eu venço toda hora, todos os dias. Não há batalha de que eu não saia vencedor. Quem me fez ser o que sou foi Jesus, meu Salvador. Agora eu posso viver em santidade. Eu fui liberto pelo Senhor da verdade. Não há quem possa me oprimir e dominar. Como filho da luz, eu sempre vou triunfar. Por ser de Deus eu vivo cheio de alegria. Eu venço toda hora, todos os dias. Não há batalha de que eu não saia vencedor. Quem me fez ser o que sou foi Jesus, meu Salvador. Por ser de Deus eu vivo cheio de alegria. Eu venço toda hora, todos os dias. Não há batalha de que eu não saia vencedor. Quem me fez ser o que sou foi Jesus, meu Salvador. Por ser de Deus eu vivo cheio de alegria. Eu venço toda hora, todos os dias. Não há batalha de que eu não saia vencedor. Quem me fez ser o que sou foi Jesus, meu Salvador. Por ser de Deus eu vivo cheio de alegria. Eu venço toda hora, todos os dias. Não há batalha de que eu não saia vencedor. Quem me fez ser o que sou foi Jesus, meu Salvador. Você também não fique aí dando bobeira, pro inimigo não encher de baboseira. Seja esperto, venha pros braços de Jesus. Ele é o caminho que para o céu nos conduz. Por ser de Deus eu vivo cheio de alegria. Eu venço toda hora, todos os dias. Não há batalha de que eu não saia vencedor. Quem me fez ser o que sou foi Jesus, meu Salvador. Por ser de Deus eu vivo cheio de alegria. Eu venço toda hora, todos os dias. Não há batalha de que eu não saia vencedor. Quem me fez ser o que sou foi Jesus, meu Salvador. Não há batalha de que eu não saia vencedor. Quem me fez ser o que sou foi Jesus, meu Salvador. Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Eu quero nesse instante orar para que Deus possa abençoar essa programação, a live de hoje, e sobretudo para que Deus visite cada um que está assistindo. E eu fico muito feliz de estar tendo essa centena de pessoas que nos assistem na diária. Pai Celestial, obrigado pelo ar que respiramos, pela vida, pelo sentido espiritual com que Tu tens agraciado nossas vidas, e poder, Senhor, ser útil ao Teu reino, ministrando a Tua palavra nessa pandemia, nesse isolamento social. Quero te pedir que a Tua bênção esteja sobre cada vida, cada pessoa que está nesse instante nos assistindo, Senhor. Que eles sejam agraciados por Ti. Se alguém estiver doente, Senhor, cura pelo amor de Jesus, Teu Filho amado, nós te pedimos. Amém. Eu quero saudar nesse instante os nossos assistentes, vários estados do Brasil, e começando por Mato Grosso. Aí temos ali na Itaporã, Campo Novo do Pareci, Barra do Bugre. Obrigado, gente, que está aí nos assistindo, tá? No Mato Grosso do Sul também temos alguém lá que está nos assistindo. E também na Paraíba, João Pessoa, Santana da Mangueira, também temos gente lá nos assistindo. Rio das Ostras, Bom Jardim,
Isso aqui é do Rio de Janeiro, né? Mesquita, na capital do Rio de Janeiro, Nova Itaguaí e Vassouras. Obrigado pela assistência de vocês. Aqui no estado da Bahia temos Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Santa Bárbara, Água Fria, Itanhaém, São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira, Amargosa, Itatim, Camaçari, Itaparica, Euclides da Cunha, Gandu, Taperoá, Paulo Afonso, Candeias, Amélia Rodrigues, Pindobaçu, Planalto, Capela do Alto Alegre, Nova Fátima, Ipirá, Milagres, Vera Cruz, Ituaçu, Mutuípe, Tatiaia, Teixeira de Freitas, Nazaré, Guanambi, Catu, Jaguaquara, Riachão de Jacuípe, Irecê, Paripiranga, Santo Amaro, Campo Formoso, Santa Luz, Entre Rios, Coração de Maria, Juazeiro, Vitória da Conquista. E ainda, cidade de Malhada das Pedras, a gente agradece a todas essas cidades da nossa querida Bahia, essas 43 cidades que estão na nossa assistência. Também no Rio Grande do Norte, a gente saúda todos os assistentes aí, Natal, Janduís, obrigado. Em São Paulo também, a gente saúda todos os nossos amigos da capital, São Paulo, São Bernardo do Campo, Hortolândia, Rio Claro, Sorocaba, São José do Rio Preto e Santa Rita do Passa Quatro. Obrigado, gente. E também agradecemos o pessoal que está nos assistindo aí em Santa Catarina, São Carlos do Oeste, Blumenau e Florianópolis. Também agradecemos ao pessoal de Pernambuco, no Recife, no Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho e Bonito. Também agradecemos o pessoal lá do Espírito Santo, lá de Serra, Barcelona, Anchieta. Também o pessoal do Rio Grande do Sul, cidade de Santo Antônio da Patrulha, obrigado pela assistência de vocês. No Acre, também agradece ali no Rio Branco. Nas Minas Gerais, agradecemos também o pessoal lá do Carlos Chagas, Ipatinga, Rio Parnaíba, Divinópolis, Teófilo Otoni, Conceição das Alagoas e Santa Luzia. Obrigado. Agradecemos também o pessoal lá do Pará, Paragominas e Guarapiaçu, em Goiás, cidade do Rio Verde, São Miguel do Araguaia, Cristianópolis, Anápolis, Cachoeira Alta, Valparaíso e Aparecida. Também agradecemos o pessoal lá do Piauí, Teresina e Periperi. A gente fica feliz e agradece a todos que estão aí nos assistindo, né? Também no Ceará, Independência, São Luís do Curu. Obrigado, gente. E saudamos também o pessoal lá do Distrito Federal, Brasília, Ceilândia. Obrigado, gente. No Paraná, a gente também quer saudar o pessoal lá de Curitiba, Rio Ji-Paraná, Rio Negro, Pomourão. A gente agradece de coração. Está aqui havendo interferência aqui. Está aqui, está havendo interferência aqui, gente. Deixa eu tirar aqui. Foi não. Aqui também do Tocantins, a gente agradece ali o Palmas. Agradecemos aí o Sergipe, o pessoal lá de Aracaju, em Alagoas, Rondônia, Vale do Paraíso e Maranhão, e também São Domingos do Maranhão e Cuiabá. Além dos nossos amigos que estão na Argentina, a gente está muito feliz. Este pueblo de linguagem espanhola, Argentina, Ecuador, muitas gracias a ustedes que estão aí sempre, todos os dias, nos assistindo. Eu me quedo muito contento e eu pido a Deus que les bendiga muitíssimo. Muitas graças por sua assistência. I want to greet all of your officers friend, but near and far with the Lord is holy and glorious peace. I am Pastor Isaías Oliveira Soares, President Pastor of the Evangelical Church Assembly of God, São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil, South America. Graças a Deus estamos de volta para esta live e eu quero saudar a todos que já estão aí nos mostrando, estão sinalizando que estão na nossa assistência. Se algum aí
pertence a alguma cidade dessa que a gente não mencionou, por favor, finalize aí no seu recadinho aí, e após a gente vai anotar. Também estamos no YouTube, vai lá e acione lá o sininho para que possamos saber que você está na nossa assistência. E também você pode nos seguir aí pelo Facebook, ok? E também compartilhe com as pessoas que estão, amigas suas, que estão precisando de ouvir essas palavras que estamos ministrando desses tempos, né? Deus está nos dando essa orientação de ministrar essas palavras que já estamos ministrando e vamos ministrar ainda. O tema hoje é o agir de Deus na vida de Manassés. Me encanta a Bíblia Sagrada porque ela registra o lado bom e o ruim dos homens. E como eu falei nas lives, quando ministrei sobre o elemento emocional, dois lados que todo mundo tem, o lado espiritual e o lado emocional, o lado físico, ok? Então a gente vai ver aqui o agir de Deus na vida de Manassés. Não é à toa que o seu nome significa esquecimento. Às vezes os pais, quando geram os filhos, eles, na antiguidade era assim, eles colocavam o nome dos filhos de acordo com a circunstância que envolviam a família, o casal, no momento que a criança nascia. E às vezes, gente, era um terror. A gente vê tantos casos na Bíblia. Então, o nome de Manassés é esquecimento. Pois bem, vamos ver aqui o texto bíblico que a gente vai ler. São 10 versículos do segundo livro de Crônicas, capítulo 33, verso 1 a 10. Eu vou ler na íntegra, tá? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Ó, aquele tempo era o tempo da monarquia. Monarquia, o filho mais velho era quem assumia. Então, Manassés foi agraciado por Deus e por assumir o reinado no lugar de seu pai, ok? Quando ele tinha 12 anos de idade. É uma graça isso, né, gente? E ele reinou 55 anos em Jerusalém. Agora, verso 2, ó, completamente diferente do pai. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsou de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Olha, isso aqui é um desaforo terrível, um confronto com Deus, a sua palavra. Ele tornou a edificar, seguiu as abominações que seu pai destruíra. Verso 13, tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos. E se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Uma vez eu ouvi alguém dizer que filho de crente não é crente. Não é bem assim. Não, eu sou filho de crente. Não foi à toa que eu ganhei o nome de Isaías. Jeová salvou, salvação de Jeová. Mas esse autor dizia que filho de crente não é crente, com base nessa história de Manassés. Né? Mas vamos ter cuidado, vamos com calma, porque eu estou falando com muitas pessoas que são filhos de crentes, e eu não posso achar que essa conceituação discriminatória possa se configurar. Não, de jeito nenhum. O verso 4, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porei o meu nome para sempre. Verso 5, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois atos da casa do Senhor. Verso 6, queimou os seus filhos com a oferta no vale dos filhos de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro. Olha só olha quanta coisa esse camarada fazia. Praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguia em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Além de ter se desviado, ele fazia isso para provocar a ira do Senhor. Aqui é tremendo, gente.
Muito tremendo isso aqui. Verso 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Verso 8. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eles tenham mandado, toda a lei, os estatutos e juízos dados por intermédio de Moisés. Verso 9. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizera pior do que as nações que o Senhor Deus tinha destruído diante dos filhos de Israel. Olha bem isso aqui, gente. Um filho de rei. Ó. Então, o verso 10 é pior. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, não lhe deram ouvidos. Aqui está, de fazer tanta coisa errada, não é coisa boa. Mas essa aqui é pior. Porque o Senhor falou, mas o povo, Manassés e o seu povo, não lhe deram ouvidos. Vamos então entrar um pouco na história de Manassés. Uma das histórias mais trágicas que a Bíblia revela. No capítulo 33, que nós lemos aí, eu li apenas 10 versículos, mas todo o capítulo relata uma das histórias mais trágicas de um homem que cometeu os mais terríveis pecados que provocaram a justiça de Deus. A história, já falamos aí, é Ezequias assim sendo, é o pai de Manassés. Esse rapaz, esse homem, esse Manassés teve um berço, uma casa abençoada. Seu pai era um dos grandes homens da Bíblia. Tá? Tinha tudo para ser um homem de sucesso. Educado no lar, em que Deus era o rei, é o Senhor, um homem direito, um homem de bem. Mas aconteceu tudo ao contrário desta lógica. Tal pai, tal filho. Ou casa de pai, escola de filho. A gente tem essa aí, mas nem sempre isso acontece. Às vezes, uma pior das coisas acontece com a gente ver contrariado dessa lógica. Né? As dificuldades e as decepções que passamos na vida da família, muitas vezes geram circunstâncias adversas em nossa vida e trazem sentimentos adversos ao nosso coração, como dúvidas, incertezas, desânimo e um forte desejo de revolta. O lar, ele pode produzir essas duas nuances, uma boa, outra ruim. Olhe bem que o lar de Adão e Eva era o mais perfeito do universo. Novinho. Estava novinho, saiu da mão de Deus novinho. Ela produziu um Abel e um Caim. Que determinou, que configurou a história. A partir dali você vê o caminho de Caim, tá vendo? E você vê até lá no final do Antigo Testamento, aí configurada essa história de Caim. Mas ó, as lutas fazem isso, mas não sei como está a sua vida, você que está aí me assistindo, nesse momento, talvez você está passando por uma dificuldade tal e tenha tido tamanha decepção e que talvez esteja pensando, tudo acabou. A vida é razão de viver porque não tem mais jeito. Talvez você pense assim, não tem mais jeito, não tem mais solução. Talvez você até esteja de malas prontas, preparando ou preparada para a saída, preparada para sair por aí, ó, ser destino. Né? Mas, olha, é melhor você me assistir um pouquinho aqui para a gente ver uma coisa. Talvez você esteja passando por um momento afastado de Deus, de abandono da fé, da comunhão com a igreja. Talvez tenha desistido ou encontra dificuldade de prosseguir devido à falha de alguns, ou por você mesmo ter falhado. Okay? Isso pode acontecer sempre, né? Ter se deparado com um problema dos mais complexos,
E você, tal como Manassés, se enveredou por um caminho, no mínimo estranho, e estás a provocar a ira de Deus. Sem, uns sabem, mas outros não sabem que estão provocando a ira de Deus. A história do rei Manassés, desculpa, não só mostra os desmandos da vida de Manassés, como nos mostra também a longanimidade de Deus, a grandeza de seu amor e sua terna compaixão e a severidade de suas correções. Então, ao mesmo tempo que ele está mostrando aqui as mazelas desse desvio terrível de Manassés, mostra também, concomitantemente, o cuidado, o carinho de Deus, a longanimidade de Deus para resgatar, o agir de Deus para resgatar alguém que, como Manassés, esteja na situação que está. Parece até o Novo Testamento, né, gente? Você vê na Bíblia, você vê esse agir de Deus, né? O lado bom e ruim das pessoas e como Deus trabalha nessa situação, né? Então essa história nos mostra que Deus jamais desiste de uma ovelha desgarrada do seu rebanho. Mostra que, por mais profundo que seja o abismo, que estejamos caídos, ainda há esperança. Aleluia. Nós aqui do São Gonçalo dos Campos decretamos o ano 2020 como sendo o ano do agir de Deus. E temos visto Deus agir neste ano de 2020 como nunca. Nós não imaginamos, nunca imaginávamos que esse tema, porque eu pensei, quando Deus me deu, pensei que era só para aqui, para São Gonçalo dos Campos. Mas estamos vendo que esse tema é geral, porque o que está acontecendo no mundo, estamos vendo Deus agindo, não é só para São Gonçalo dos Campos, é para todo mundo. A começar da minha cidade aqui, São Gonçalo dos Campos, Bahia e Brasil. Essa mensagem vai te mostrar que ainda há esperança. Então fica aí, permaneça aí até terminar essa live. Vamos ver aqui quais foram as abominações que Manassés cometeu. Se ele ficar sabendo, ele vai ver. Que Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto maior seja o pecado, maior há o poder do Senhor para resgatar. Ok? Então, abominação significa o ato ou efeito de abominar, de sentir horror por alguma coisa. A ação é execrável, repulsa violenta, abominação da justiça, sentimento de repugnância diante de, ou aversão a, ou repugnância. Na língua hebraica, abominação é aquilo que provoca vômito em Deus. É mais do que um ato que desagrada. Tem ato que desagrada, fica só no elemento moral de todos nós. Mas esse aqui, ele provoca vômito. Ele não só mexe com o elemento moral, o elemento ético, como também provoca náuseas. Provoca vômito. Manassés começou a reinar com 12 anos e reinou durante 55 anos em Judá. A trajetória da vida deste homem foi marcada por coisas que aborreciam a Deus, que causavam ira ao Senhor. Preste atenção no currículo deste homem, no seu caráter, nas inspirações dele e no desastre que foi a sua vida e o seu reinado. Primeiro, desobediência. Número 1 aqui, desobediência. O verso 2 diz assim, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Olha só, fez o que era mal perante o Senhor. Isso aqui foi demais, gente. É o primeiro elemento aí que marca essas mazelas da queda do desvio de Manassés. A segunda coisa aí, a idolatria. O verso 3 diz, pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, o que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Ele não só adorou, mas ele reedificou. Olha, isso aí mostra que é o ato volutivo de Manassés para abusar a Deus, para enfrentar a Deus.
Ele levantou os altares aos Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Isso aqui, gente, o seu pai tinha terminado essa coisa terrível e ele reconstruiu. Coisa terrível isso aqui. O terceiro desvio de Manassés foi a profanação. Olha, o verso 4 diz assim: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. O verso 5 diz assim: também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. O verso 7 diz assim: também pôs imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Gente, ele profanar é pegar uma coisa santa e dedicá-lo a desgastar, quer dizer, colocar, fazer pouco caso. A casa que é de Deus, ele profanou quando colocou ali ídolos que afronta a santidade de Deus. Manassés foi muito longe. A quarta coisa que Manassés fez aí é a feitiçaria. O verso 6 diz: queimou seus filhos como oferta no vale dos filhos de Inom. O que é isso? O que é os filhos de Inom? É o Dagon. Tá? Os filhos de Inom, eles adoravam o Dagon, que era uma imagem oca, com os braços assim, ó. Eles incendiavam aquela imagem, quando o braço estava vermelho, colocavam a criança ali. E Manassés fez isso. Ó, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Essa coisa proposital, voluntária. Versículo 6. Manassés foi terrível. Quinto lugar, quinta coisa que Manassés fez para abusar de Deus, para provocar a ira de Deus, foi induziu o povo ao erro. Ele não só fez, como ele também induziu. O verso 9 diz assim: Manassés fez errar o Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui, gente, é o cúmulo dos absurdos. Um filho do homem de Deus. Terrível isso aqui, gente. A sexta coisa que Manassés fez foi, está registrada como a dureza do seu coração. O verso 10 diz assim: falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Isto aqui, gente, é o pior de todas as transgressões, que a coisa quando faz propositalmente. É o que Deus chamava lá no povo de Israel, quando saiu do Egito, dura serviço. É aquela atitude proposital, voluntária, que o indivíduo diz assim: eu sei que tenho que obedecer, mas eu não quero obedecer. Manassés tem esse coração, essa dureza de coração. É terrível. Se alguém está nessa situação aí, para um pouco, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Vamos prestar atenção aqui à palavra de Deus. Agora vamos ver, depois de todas essas mazelas, essas 6 coisas terríveis com que Manassés se complicou para provocar a ira do Senhor, vamos ver agora esse agir de Deus. Às vezes Deus age de modo trágico, mas é muito trágico por misericórdia. Já falamos aqui da vontade soberana de Deus. Ela entra em evidência quando a vontade intencional dele não funciona, porque o homem não quer. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, ele não quer, ou ele não pode. Aí, para que a desgraça não piore mais ainda, Deus entra com a vontade soberana. Deus não poderia permanecer calado diante de tantas abominações que Manassés praticara. Por amor, ele corrige o seu povo, e aquele responsável pela rebeldia do seu povo, Deus faz exatamente aquilo que ele disse que faria nos casos de desobediência.
O silêncio de Deus é por conta da diferença entre Cronos, que é o tempo do homem, e Kairos, que é o tempo de Deus. E ele tarda, mas o seu agir acontecerá. Ok? Deus. Tem o provérbio aqui popular, daqui do Nordeste, que Deus tarda, ou quando Deus tarda, porque ele está vindo no meio do caminho. Mas eu conheço um que é: Deus não corre, Deus não tem pressa, mas ele nunca chega atrasado. A diferença está exatamente quando você confronta essa dicotomia Cronos versus Kairos. Cronos é o tempo do homem e Kairos é o tempo de Deus. E você viu que a Bíblia diz que o tempo, o 1000 anos de Deus é semelhante a um dia aqui da Terra. Mas um dia da Terra é semelhante a 1000 anos. Então, essa diferença desses dois tempos aqui é que nós temos que ter cuidado, porque a gente às vezes fica perdido. Ok? Deus tarda, mas o seu agir acontecerá. Olhe bem aqui agora os agentes de Deus para suas ações contra essa coisa que Manassés havia feito. Em primeiro lugar, Deus levanta inimigos contra Judá. Dá para você acreditar que Deus levanta inimigo contra o seu próprio povo? Claro. Claro que levanta. O verso 11 diz assim: pelo que, olha assim, a circunstância, isso fala aqui de circunstância, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria. Ou então, lendo diferente aqui, pelo que, assim, por causa disto, porque Manassés se comportou como se comportou, Deus então trouxe, Deus trouxe, o verbo trazer aqui no passado, na primeira pessoa do singular. Deus trouxe, terceira pessoa. Deus trouxe, o Senhor quem? Ele. Ele quem? O Senhor trouxe, do pretérito perfeito, trouxe sobre eles o príncipe dos exércitos do rei da Síria. Aqui agora começa o negócio, gente. Naquele tempo era o fim da picada, um rei cair nas mãos de um rei de Babilônia, ou da Síria. Só acontecia isso quando havia pecado, que Deus chamou a nação para liderar. Mas quando havia esse tipo de coisa, Deus, lamentavelmente, até porque Deus ser fiel às suas promessas, ele permitia isso aqui acontecer. Muito bem, em segundo lugar, Deus entrega Manassés nas mãos de seus inimigos. Verso 11, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-nos com cadeia e o levaram à Babilônia. E agora, o grande líder do povo de Deus, o grande ídolo, o homem que teve todo um ambiente, teve uma oportunidade tão rica de ser um homem, quem sabe até melhor do que seu pai. Não foi. Agora esse homem é levado em cadeias para a Babilônia. Esta foi a pior humilhação que qualquer um líder público jamais passaria naquele tempo. Os quais prenderam, soldados prenderam Manassés com ganchos. Que pena, gente. Isso aqui é... Manassés provocou tanto a ira de Deus o quanto pôde. Deus ficou tão irado que ele o entregou nas mãos dos seus inimigos. Eles colocaram um gancho no nariz. Isso aí tira completamente a liberdade do ser. Colocaram as gemas de bronze nas suas mãos e o arrastaram à Babilônia. Graças a Deus que essa ação de Deus foi boa. Você vai ver aqui que depois de tudo isso, Manassés se arrepende. Onde há erro, há acerto. Graças a Deus que quando o homem entende, ele tem essa inteligência ou essa humildade de se arrepender, é muito bom. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 9, que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso.
Dois polos. Arrependimento é um, remorso é outro. Arrependimento é um caminho transitável, remorso é um caminho sem fim. Onde há remorso, a vida termina ali. Mas Manassés se arrependeu. Não é? O remorso é a tristeza segundo o mundo, que produz morte, como Paulo fala. Aí você pode lembrar o caso de Judas. Pedro e Judas pecaram, ambos pecaram contra Jesus. Qual é a diferença ali? Tem uns até que dizem, não, Judas, o pecado dele foi traição, aí engrossa até a fala. Não. Tanto negar Jesus como trair tem o mesmo peso perante Deus. Só que os destinos foram diferentes por conta do comportamento de cada um. Pedro chorou amargamente e Judas saiu para se enforcar. Manassés, em meio ao seu desespero existencial, reconhece que a salvação só estava em Deus. Mas o que fazer se ele tinha pisado feio, se ele tinha vacilado e se ele tinha dado os ombros para Deus? Ele fez aquilo que mais toca o coração de Deus, que é arrependimento. Deus não resiste quando o homem se arrepende. Isso mexe com a estrutura emocional de Deus quando o homem se arrepende. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude. Aí você vai ver agora, Deus começa a agir na vida de Manassés. Primeiro, Manassés suplicou ao Senhor. O verso 12 diz assim, e ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus. Aqui começa uma mudança de estrutura, porquanto Manassés, angustiado, suplicou, não só orou. A súplica é uma consequência da oração, mas a súplica é mais profunda, sai do íntimo. E Manassés suplicou deveras ao Senhor Deus. Manassés suplicou na hora certa, no lugar certo e com a pessoa certa. Judas não foi assim. Judas foi se queixar com os sacerdotes. E jogou lá a mochila das moedas. O que é que eles disseram? Isso é contigo. Não temos nada a ver com isso. É contigo. Judas largou as moedas e foi se enforcar. Enquanto Pedro, ele procurou a pessoa certa. Então, em segundo lugar, Manassés se humilhou perante o Senhor. Aqui está a diferença, gente. É se humilhar. Verso 12 diz assim, ele muito se humilhou perante o Senhor, o Deus de seus pais. Aí está a diferença. Quando o homem se humilha, ele com certeza, ele terá o agir de Deus, terá as ações de Deus para resgatá-lo, mesmo que esses pecados que ele cometeu tenham trazido tanta desgraça, tanta contrariedade a Deus, como foi o caso de Manassés. Glória a Deus nas alturas. Ele muito se humilhou perante o Senhor Deus. Isso aqui está a diferença. Humilhar-se é esvaziar-se de si mesmo, é chegar-se a Deus sem o orgulho, ou sem aquela pompa que muito caracterizava um rei naquela época. Manassés escapou por isso. Em terceiro lugar, Manassés reconheceu a soberania de Deus. O verso 13 diz assim, ó, então, olha a conjunção aqui, o advérbio de tempo, então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ó, preste atenção aqui, o prefixo ré, na língua portuguesa, já configura uma segunda oportunidade. Ó, o exemplo aqui, ó. Fazer, refazer, criar, recriar, construir, reconstruir, conhecer, reconhecer. Diz que Manassés reconheceu. E reconheceu é conhecer de novo. Aqui faz a diferença. Agora Manassés volta e refaz o que ele aprendera de seu pai Ezequias. Que lindo, né, gente? O verso 13, ele então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aí, gente, vamos ver agora que vai começar a restauração de Manassés depois desses passos que ele deu.
O verso 13 diz assim, ó, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Uma coisa que eu acho lindo aqui, tanto nesse assunto como no assunto de Nabucodonosor, que Deus tirou eles do reino, mas ninguém pode ocupar. No caso lá de Nabucodonosor, Deus mandou prender com corrente ali. Ninguém chegava perto. Durante os 7 anos, eu nem sei como é que o reino ficou sem o seu governante maior. Mas ninguém pode assumir aquele lugar. A mesma coisa com o caso de Manassés aqui. Deus queria só punir, queria só dar a ele o que ele semeou. Mas ninguém pôde ocupar o lugar de Manassés. Aí Deus fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Deus, ao ver que Manassés se arrependeu e que se humilhou, mudou de ideia com relação a ele, e o fez voltar para a sua terra. Aleluia, gente. E desenvolver o seu reino. Glorificado, exaltado, não de Jesus. Agora vamos ver o que aconteceu em resposta a tudo isso. Mudou Manassés de vida. O verso 14, você vai ver logo a diferença. Depois disto, verso 14, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Israel, ou de Judá. Verso 15, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Isso aqui é lindo, gente. Tirou. Ele botou agora tirar. A restauração implicava que ele fizesse as modificações que ele mesmo construiu. Aí diz aqui que ele tirou os deuses estranhos, verso 15 ainda, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou para fora da cidade. Fora! Aqui não quero nada que não pertence ao Senhor. E o verso 16, olha o verbo restaurar aqui. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre eles ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. O mesmo que induzira o povo a errar. Agora convertido, depois da lição trágica, Manassés restaura o culto e começa a induzir o povo para servir ao Senhor. Isso aqui, gente, é demais, é lindo demais. Em quinto lugar, veremos aqui as aplicações práticas para a nossa vida. Para mim e para você agora. Se você caiu, faça como Manassés. Suplica ao Senhor. Peça perdão. Levante-se e siga. Siga em frente, consciente de que Deus lhe ama e com amor incondicional. Ele não depende de nada de você. O amor que Deus tem com você é incondicional. Não é aquela coisa interesseira, não. O amor de Deus é incondicional. Em Malaquias 7, 18 e 19 diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Então, se você caiu, volte. Reconheça Deus como esse ser indispensável à sua vida. Volte para Ele. Ok? E aí o que é que diz o verso 19 de Malaquias, de Miqueias? Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés de nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 18 e 19. É para você essa palavra aí. Você que está fora, que errou, caiu, tropeçou, está machucado, não tem como voltar, não tem força, não tem ambiente. Deus quer você de volta. A segunda coisa, Deus nunca desiste de você.
o maior preço pago por Deus no universo foi Deus pagou através de Jesus. Ninguém nunca pagou um preço tão grande. E foi por você também. Porque a abrangência do preço que Jesus pagou vai de Adão até a última criança que há de nascer desse universo. Um preço que tem valor ontem, hoje e eternamente. Então você está incluído nesse rol. Deus não desiste de nós. Ele está disposto a começar o processo todo outra vez. Ó, ele começou muito tempo, lutou e fez, e chegou até onde nós estamos. Ele vai fazer tudo de novo com você. Em terceiro lugar, não importa qual seja o seu pecado, Deus te oferece o perdão pelo arrependimento. Davi, o rei de Israel, também vacilou, também errou. Ele que tinha uma vida abençoada, de repente pisou na bola, como falamos aqui no Nordeste, e entrou em uma trama de pecado. Adulterou, tramou e levou a cabo a morte de um dos seus soldados. Davi mentiu para salvar a pele. Davi fez coisas que talvez ninguém mais desse crédito nele. Mas ele se arrependeu, reconheceu que com Deus estava o perdão, percebeu que os seus pecados não poderiam ser maiores do que o perdão e a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus não tem fim, elas se renovam cada manhã. Isso seria lindo, gente. Então, quando Davi sentiu que precisava de Deus, você vê o Salmo 51 como ele orou. Então, quando caímos, a primeira coisa que acontece é um levanto do inferno para nos acusar. O inimigo começa a falar coisas no nosso ouvido, para baixar nossa autoestima, começa a falar mentiras, como Deus não me ama mais, Deus não nos ouve mais, Deus já desistiu de mim. São todas afirmações mentirosas. Deus é amor. E tudo que Ele quer saber é se você está disposto a confessar para Ele o que você fez e como se sente por causa disso. A Bíblia, de lá no versículo 9, de 1 João, capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está o trunfo maior para você. Não importa até onde está seu drama, seu embaraço, sua queda. O profeta Isaías diz assim, ó, no verso 18: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor dos Exércitos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Então, para terminar, não rejeite essas oportunidades que Deus lhe oferece. Okay? Ele está pronto para lhe receber de volta. A honra e o poder não se pode comparar-te a ninguém, pois tu excedes a todos e a tudo. És a minha luz, a minha glória. Tu és a minha vitória. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo posso todas as coisas. Por ti sou guardado, por ti sou amado. Como filho de Deus fui chamado. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo posso todas as coisas. Por ti sou
debaixo da tua proteção. No teu nome sempre vencerei e para sempre te servirei. Não se pode comparar-te a ninguém, pois tu excedes a todos e a tudo. És a minha luz, a minha glória. Tu és a minha vitória. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo posso todas as coisas. Por ti sou guardado, por ti sou amado. Como filho de Deus fui chamado. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo posso todas as coisas. Por ti sou guardado, por ti sou amado. Como filho de Deus fui chamado. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo posso todas as coisas. Por ti sou guardado, por ti sou amado. Como filho de Deus fui chamado. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo posso todas as coisas. Por ti sou guardado, por ti sou amado. Como filho de Deus fui chamado. Esta música linda aí é para todos que estamos assistindo, porque, olha, a gente fica pensando assim, tem pessoas que um dia pecou, que a pessoa pensa que vem para a salvação como infalíveis. Não, gente. A gente vem para a igreja, como a igreja é uma oficina. E lá tem um mecânico, tem um especialista, que é o Espírito Santo, que vai lapidar nossas vidas. Mas não cessa a probabilidade de cairmos. E alguns caíram. Tem aquele pecado que é circunstancial. Entendeu? Pecado circunstancial. É aquele pecado que está ali perto de você. Você está com fome? Vem comida. Que aquela comida não é que Deus quer que você coma. Aí você está com fome. Ou você está com sede, não é algo que você quer, Deus quer que você beba, mas você está com sede, acaba bebendo. São pecados chamados pecados circunstanciais. Mas quando acontecer isso aí, eu vou repetir aqui a leitura de Miqueias, capítulo 7, verso 19, diz assim, ó, tornará a ter compaixão de nós. Ó. Por que tornará? Que já nos perdoou um dia, quando a gente se converteu. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ah, mas tem gente que fica a vida toda, porque eu sou falho, porque eu errei um dia, porque eu pequei uma vez. Não, não é bem assim não. O inimigo quer que você fique presa ou preso por essa mazela, essa lembrança. Ó, nesta noite, corte, em nome de Jesus, esse cordão umbilical com essa lembrança negativa. Porque Jesus pagou o preço, bem pago, por sua redenção. Pai Celestial, eu intercedo agora por todos esses meus assistentes, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, ansiosos por Tua palavra, ansiosos pelo Teu perdão, ansiosos para serem aquele crente, aquele obreiro, aquela missionária, aquela pregadora, aquela ensinadora, aquela irmã de gente de oração, aquela serva de Deus vitoriosa.
Faça isso agora, Deus. Dê vitórias, para que elas possam se erguer na tua santa presença. E que essas lives sejam de bênçãos para todas as centenas de pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Que Deus possa ser glorificado na vida deles, em nome de Jesus. Amém. É amigo verdadeiro, o meu bom companheiro, que me guarda, protege e guia. O Senhor é mais que tudo, mais que todos. É tão gostoso confiar em Ti. Vem me tomar, vem me levar, vem me consolar, vem me fazer voar. Eu quero sim. O Senhor é mais que tudo, mais que todos. É tão gostoso confiar em Ti. Vem me tomar, vem me levar, vem me consolar, vem me fazer voar. Eu quero sim Tua presença em mim, Tua presença em mim. Nós estamos também no YouTube. Eu queria pedir que vocês vão lá, Isaías Oliveira Soares, e aí aciona o sininho ali para saber que você está nos seguindo. E também no Face, nos siga no Facebook, e também compartilhe essas lives para tanta gente que precisa dessa palavra. Sobretudo quando você pega uma palavra que é alguém da Bíblia. Que a crença generalizada é que os homens da Bíblia eram homens santos de Deus. De fato, Pedro fala isso aí. Eu já vi tanta gente dizer, não, os homens santos de Deus da Bíblia, que escreveram a Bíblia, eles eram homens infalíveis. Não era não. Não era não. Deus pegou vasos frágeis e fez deles instrumentos. Tem até pregador que diz que os anjos queriam fazer esse trabalho, mas não é. Pedro disse que eles queriam entender, mas alguém disse que ele queria pregar. Não. Deus não ia mandar anjo para pregar, porque um anjo não tem experiência salvítica. Mas, ó, e todo mundo, todos que estão servindo a Deus, tem que saber que o inimigo está ali. O Lutero, a conversão do Lutero foi muito linda, gente. Mas um dia o Lutero estava orando no quarto, jejuando, feliz da vida, porque tiveram a salvação de Deus, saíram lá do catolicismo, saíram lá das trevas, e ali orando, jejuando, para se preparar para uma batalha, para fazer a obra do Senhor. Ele se tornou um pregador da reforma, o que o justo será salvo pela fé. Aí o inimigo entrou no quarto dele. Só, você está orando aí, ó. Isso aqui. E esses pecados aqui? Lutero pegou a lista e viu que realmente eram os pecados que ele cometera lá, antes de se converter. Mas Lutero estava tranquilo. Tem mais? Tem outra lista. Ele trouxe outra lista e mostrou a Lutero. Lutero leu. Realmente, tem mais? Tem outra. Aí mostrou a Lutero aquela terceira lista, todos pecados relacionados que Lutero praticara antes de se converter. Quando Satanás apresentou a terceira lista, Lutero perguntou, tem mais? Ele, não, acabou. Satanás, você trouxe aqui só minha dívida. E meu crédito? Pegou uma caneta vermelha e escreveu lá, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí Lutero ficou alegre, Satanás foi embora. Então, você que está aí me assistindo, sempre você vai ouvir Satanás cutucar no seu ouvido que você está aí alegre, mas que você pecou. Eu me encontrei Mas com Jesus te salvou. Valeu, meu Salvador, não vou frustrar teu grande amor. A tua graça sobre mim me fez teu.
A minha história mudou. Ah, ah, eu me encontrei com Jesus. A minha noite acabou. Ah, agora estou na luz. A minha história mudou. Ah, eu me encontrei com Jesus. Que Deus abençoe. Acabou o horário. Deus abençoe a todos. Obrigado pela assistência de vocês. Amanhã não tem mais. Mas, ó, não esqueça que você é feliz. Você agora é uma mulher diferente, é um homem diferente. O Senhor já te arrastou, te resgatou. Pagou um preço alto por você. Então, viva, curta esse momento de alegria e de felicidade, porque Deus te ama muito. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, e a paz do Senhor para todos, e até amanhã, se Deus quiser.